Você já se perguntou por que tantas pessoas, que possuem uma conexão tão profunda com Deus, acabam se afastando das igrejas? Isso pode parecer um paradoxo. Como aqueles que mais sentem a presença divina podem se distanciar de um lugar tradicionalmente visto como sagrado? Este é um tema que muitos preferem evitar, mas que carrega uma verdade significativa, e entender essa razão pode transformar completamente a sua visão espiritual. Dentro das paredes de uma igreja, muitos se deparam com uma dúvida existencial. Será que estou realmente onde deveria estar? Você já se sentiu assim? E se, ao cumprir todos os rituais e seguir as normas religiosas, algo dentro de você ainda estivesse clamando por uma conexão mais profunda com o divino? Se você já passou por isso, saiba que essa sensação não é algo isolado, mas sim uma experiência compartilhada por muitos. A busca por uma ligação mais autêntica com Deus é uma jornada que vai além dos templos e das tradições humanas. É como se as palavras de um líder ou os atos religiosos não fossem suficientes para preencher o vazio que reside em sua alma. Isso acontece porque, muitas vezes, o que você está buscando não pode ser encontrado em rituais e cerimônias. É algo mais profundo, algo que transcende o espaço físico de uma igreja. Este vídeo foi feito especialmente para você, que sente esse vazio, esse anseio por algo além. Você que busca uma conexão com Deus que não seja limitada pelas paredes de uma instituição. O que vamos revelar aqui pode ser a resposta que você procurava. Uma chave para entender a verdadeira natureza do seu propósito divino e como você pode se reconectar com o Criador de uma forma mais genuína. Você está aqui porque há algo em sua alma que responde a esse chamado. Este é o momento de perceber o seu verdadeiro potencial. Você está no caminho certo e tudo o que precisa está ao seu alcance. Quando você curte este vídeo, você não está apenas apoiando uma mensagem, mas está ajudando a espalhar uma energia que vai tocar muitas outras pessoas. Se você já sentiu uma conexão profunda com o que foi dito, comente: "Estou aberto para o despertar." Isso é um sinal de que você está pronto para receber tudo o que vem pela frente. Fique atento ao que vem a seguir, pois o que será revelado pode ser a chave para o seu próximo passo. Você está prestes a vivenciar algo transformador. Muitos escolhidos passam por esse dilema de se sentir deslocados em sua comunidade religiosa. Eles sabem que algo maior os chama, algo que vai além dos rituais e da formalidade do templo. Isso não significa abandonar a fé, mas sim reconhecer que há um chamado mais profundo, que exige algo além do convencional. Vamos explorar como Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes guia os escolhidos para além dos limites dos templos e das tradições humanas. Neste vídeo, você verá que esse sentimento de desconexão tem raízes profundas e que, ao entender esse movimento espiritual, você poderá encontrar um caminho mais verdadeiro e pleno. Fique conosco até o final, pois o que será revelado pode trazer uma clareza vital para a sua jornada espiritual. Você já se perguntou por que tantos indivíduos profundamente conectados com Deus sentem a necessidade de se afastar das igrejas e das normas religiosas estabelecidas? Embora esses locais sejam historicamente vistos como pilares de fé, para os escolhidos, eles muitas vezes servem mais como uma ferramenta do que um destino final. Deus frequentemente chama aqueles que têm uma conexão profunda para seguir um caminho que desafia a conformidade com as instituições tradicionais, revelando uma verdade mais pessoal e transcendental. O exemplo de João Batista é marcante nesse contexto. Ele se afastou das estruturas religiosas tradicionais para cumprir sua missão no deserto, sem buscar validação das autoridades da época. Seu chamado era direto, sem as intermediações ou aprovações necessárias das autoridades religiosas. A missão de João não estava centrada em seguir regras estabelecidas por humanos, mas em agir conforme a direção que Deus lhe deu, algo que ecoa a realidade de muitos escolhidos hoje. Outro exemplo significativo é o de Martinho Lutero, que questionou as práticas da Igreja Católica quando percebeu que muitos ensinamentos estavam sendo distorcidos em benefício de interesses terrenos. Lutero não foi apenas um homem de fé. Ele foi um homem de coragem que sentiu o chamado para romper com as estruturas de poder e retornar ao núcleo puro da espiritualidade.
Esses exemplos demonstram uma característica comum entre os escolhidos. Muitas vezes, o verdadeiro chamado de Deus não exige conformidade com instituições ou com o que é considerado normal. Ao longo da história, grandes líderes espirituais desafiaram as normas, seguindo a orientação divina e rompendo com as convenções religiosas do seu tempo. Até Jesus, em muitos momentos, se afastava das multidões e das sinagogas, buscando momentos de introspecção e comunhão direta com o Pai. Isso reflete que a conexão com Deus vai além dos templos e das tradições humanas. A verdadeira experiência espiritual, como Jesus ensinou, é vivida no coração de cada indivíduo. E muitas vezes, as estruturas religiosas podem desviar o foco daquilo que é realmente importante: uma relação pura e direta com o divino. Portanto, a jornada dos escolhidos não é sobre rejeitar a fé, mas sobre buscar algo mais profundo e autêntico. A verdadeira espiritualidade é aquela que ultrapassa as barreiras criadas pelas instituições e encontra sua força na conexão direta com Deus. É como se algo dentro de você automaticamente rejeitasse aquilo que não se alinha com sua essência divina. Essa sensibilidade espiritual única permite que você enxergue hipocrisias que passam despercebidas pela maioria. Enquanto muitos se contentam com o superficial, você sente um chamado interior para ir além das aparências e buscar a verdade autêntica. Não é raro que os escolhidos sintam que suas perguntas mais profundas sobre a vida, o propósito e o universo são ignoradas ou até vistas como inconvenientes. Você já se sentiu frustrado ao perceber que respostas prontas e discursos repetitivos não preenchem o vazio espiritual que você carrega? Isso acontece porque, para os escolhidos, existe um desejo intrínseco de revelações mais profundas, algo que ultrapasse a superficialidade da religião tradicional. A busca por essa conexão genuína pode ser solitária, mas também é libertadora, pois ela te aproxima de uma experiência espiritual única. A verdadeira paz vem quando você percebe que não está sozinho nessa busca, que há outros com o mesmo anseio espiritual. Esse reconhecimento retira um peso dos seus ombros, pois a sensação de desconexão com comunidades religiosas ou insatisfação com as práticas tradicionais não é um sinal de falha, mas de que sua sensibilidade espiritual está em plena atividade. Você não está rejeitando Deus, está rejeitando aquilo que não reflete sua essência divina. Embora essa sensibilidade seja um presente precioso, ela também pode ser um desafio. Ela te faz perceber inconsistências nos comportamentos das pessoas e até nas próprias estruturas religiosas. Quando você vê líderes pregando sobre amor, mas praticando o julgamento, ou comunidades que falam de união, mas excluem quem é diferente, seu espírito se inquieta. Para os escolhidos, seguir o fluxo simplesmente não é uma opção. Algo dentro de você clama por autenticidade, e essa percepção aguçada, muitas vezes considerada uma dificuldade, na verdade, é uma dádiva de Deus. Esse dom de discernimento explica por que você pode sentir que não se encaixa em nenhuma igreja ou grupo religioso. Sua missão é mais profunda e vai além das tradições humanas. Deus te deu a capacidade de discernir o que é genuíno e o que é apenas aparência. Se as suas experiências religiosas até agora não foram suficientes para alimentar sua alma, não se culpe. Isso é um sinal claro de que Deus te chama para algo mais profundo, uma conexão direta e única com Ele. Muitos escolhidos encontram essa profundidade espiritual fora dos templos, em momentos solitários de meditação, oração ou até no contato com a natureza. São nesses momentos que revelações poderosas acontecem, muito mais transformadoras do que anos presos a rituais vazios. Se você se sente espiritualmente solitário, mesmo em meio a uma multidão, isso é um claro sinal de que você é um escolhido. Aqueles que são escolhidos muitas vezes enfrentam o peso de julgamentos externos, principalmente quando suas atitudes e escolhas desafiam as normas estabelecidas. A sensibilidade espiritual que possuem os torna mais conscientes de quando as intenções de outros não são puras, principalmente dentro das instituições religiosas. Eles percebem com clareza quando líderes estão mais preocupados com o prestígio e poder pessoal
do que com o verdadeiro serviço a Deus. Esse discernimento profundo cria um dilema interno, pois sua essência clama por humildade, verdade e integridade. Quando veem que práticas religiosas estão sendo usadas para fins egoístas ou para reforçar a autoridade de um sistema, o espírito deles se inquieta. Para esses escolhidos, seguir um caminho de conformidade com as normas convencionais simplesmente não é uma opção. Eles são chamados a buscar algo mais verdadeiro, mais genuíno e mais alinhado com o que Deus deseja para suas vidas. Esse processo de se afastar das estruturas religiosas convencionais não deve ser interpretado como uma rejeição da fé, mas como uma resposta a um chamado mais profundo que exige liberdade para buscar uma comunhão direta com o divino, livre de qualquer imposição humana. Essa jornada pode ser solitária, mas ela é ao mesmo tempo libertadora. Ela permite que os escolhidos descubram a verdadeira essência da espiritualidade, uma espiritualidade que transcende os limites físicos de um templo. Muitos escolhidos têm dons espirituais que, infelizmente, não são bem compreendidos pelas comunidades religiosas mais tradicionais. Esses dons, como a intuição aguçada, a percepção de dimensões espirituais ou mesmo um tipo de conexão mística com o invisível, podem se sentir sufocados ou reprimidos quando há uma pressão para se ajustar a normas rígidas. Para muitos, as igrejas que deveriam ser lugares de crescimento espiritual acabam se tornando espaços que limitam a liberdade de ser quem verdadeiramente são. Em vez de encontrar inspiração, muitos sentem que suas almas estão sendo sufocadas dentro dessas instituições. Esse sentimento de desconexão os empurra para fora dos templos, em busca de uma experiência mais autêntica e profunda com Deus, algo que os ambientes tradicionais não podem mais proporcionar. Eles começam a perceber que a verdadeira transformação espiritual não acontece apenas em rituais e cerimônias, mas nas experiências cotidianas, em momentos de introspecção e comunhão silenciosa com o divino. A verdadeira fé não se limita a um espaço ou a uma rotina estabelecida, mas permeia a vida cotidiana, encontrando expressão nas pequenas coisas, no olhar compassivo de um estranho, no cuidado com a natureza, na sinceridade das orações no silêncio da madrugada. Quando os escolhidos começam a perceber isso, sua jornada espiritual ganha uma nova dimensão. Uma fé que vai além das paredes de qualquer igreja, mas que se reflete em cada ação cotidiana e no amor genuíno que espalham pelo mundo. Se tudo o que você está ouvindo até agora toca sua alma, é porque o seu despertar espiritual está mais próximo do que você imagina. Curtir e se inscrever agora significa afirmar ao universo que você está pronto para essa mudança profunda. Este é o seu momento, e o que vem a seguir pode ser a chave para o próximo capítulo da sua vida. Os escolhidos, ao encontrarem uma comunidade espiritual verdadeira, experimentam uma transformação profunda e uma conexão única com o divino. No entanto, existem ambientes que, ao invés de nutrir, acabam sendo espiritualmente tóxicos. Igrejas que se desviam do propósito divino e que são controladoras, baseadas em medo ou voltadas para interesses pessoais, acabam sendo prejudiciais, especialmente para aqueles com uma sensibilidade espiritual aguçada. Esses lugares geram barreiras que dificultam uma conexão genuína com Deus, levando ao desgaste espiritual, desânimo e, em muitos casos, ao afastamento completo de qualquer fé institucional. É essencial estar atento aos sinais de que um ambiente religioso não está contribuindo para o seu crescimento espiritual. A desconexão de uma igreja com o propósito divino pode bloquear o seu progresso e trazer confusão à sua caminhada. Como então, saber se uma igreja está alinhada com os planos de Deus? O discernimento espiritual é fundamental para os escolhidos. Uma igreja verdadeiramente alinhada com o divino será aquela que coloca Deus no centro absoluto e incentiva seus membros a desenvolverem uma relação pessoal, verdadeira e profunda com Ele. Uma comunidade espiritual genuína também respeita a individualidade de cada pessoa, compreendendo que o caminho para Deus é único para cada alma. Preste atenção nos sinais. Igrejas que pregam esperança, amor e transformação verdadeira são as mais fiéis à essência divina.
Porém, quando um ambiente religioso se foca em dogmas rígidos, julgamentos ou em um controle excessivo, ele pode afastar os escolhidos de sua verdadeira missão. Muitos compartilham histórias de frustração, descrevendo como se sentiram desencorajados ou perderam seu propósito em igrejas que deveriam ser um refúgio espiritual, mas que na prática se tornaram opressivas. Práticas como manipulação emocional, pressões financeiras desproporcionais ou exclusão por não se adequar a padrões impostos são dolorosas, mas também funcionam como lições valiosas. Elas mostram que nem todos os ambientes religiosos são adequados para a jornada espiritual de cada escolhido. No entanto, em contrapartida, existem testemunhos inspiradores de pessoas que encontraram em igrejas autênticas o solo necessário para seu florescimento espiritual. Essas igrejas verdadeiramente acolhedoras ajudam os escolhidos a ativar seus dons espirituais e a fortalecer sua conexão com Deus. Quando uma igreja reflete genuinamente o propósito divino, ela se torna um trampolim para que o escolhido cumpra sua missão e não uma prisão espiritual. Encontrar uma comunidade espiritual adequada exige paciência e discernimento. Para os escolhidos, é crucial buscar um ambiente que celebre a liberdade, a autenticidade e o respeito mútuo. Confie em sua intuição e em sua percepção espiritual. As igrejas podem ser ferramentas poderosas para fortalecer a fé, mas nunca devem substituir o relacionamento direto com Deus. Lembre-se, a verdadeira essência da espiritualidade vai além das paredes de qualquer templo. Para os escolhidos, o afastamento das instituições religiosas muitas vezes representa um convite divino para embarcar em uma jornada mais profunda e autêntica. Esse afastamento não é um sinal de rebeldia ou de fraqueza, mas uma prova de amadurecimento espiritual. Trata-se de uma busca por uma conexão mais direta com Deus, onde a dependência de intermediários e rituais tradicionais é substituída pela experiência pessoal e transformadora da verdade divina, gravada no coração de cada um. Esse período de afastamento, conhecido como o deserto espiritual, é uma fase crucial para o crescimento de qualquer escolhido. Esse deserto espiritual é um momento de solidão intensa, onde todas as distrações externas se acalmam, permitindo que apenas a presença divina se manifeste. Durante esse tempo, o escolhido é confrontado com suas próprias limitações, dúvidas e medos, o que, embora difícil, é essencial para o desenvolvimento de uma fé mais robusta e independente. Esse estágio, doloroso na sua essência, serve para remover crenças limitantes e revelar a verdadeira essência divina que sempre esteve dentro de cada um, aguardando ser reconhecida. No silêncio do deserto, a voz de Deus se torna mais clara, transformando a solidão em um espaço de revelação e iluminação espiritual. O deserto espiritual desafia os escolhidos a desenvolverem virtudes essenciais, como paciência, resiliência e uma sensibilidade espiritual aguçada. Essas virtudes são indispensáveis para escutar a voz divina sem as distrações do mundo exterior. É nessa caminhada de incertezas que o escolhido aprende a confiar plenamente em Deus, desenvolvendo uma fé que vai além das paredes de qualquer instituição religiosa. Esse processo de introspecção também permite que o escolhido alinhe seu propósito, fortalecendo a missão divina que ele carrega em seu coração, permitindo uma reconexão genuína com a sua essência espiritual. Uma das práticas mais eficazes durante esse período é o uso de um diário espiritual. Registrar pensamentos, emoções e experiências diárias ajuda a organizar a jornada interior, possibilitando a identificação dos padrões de crescimento espiritual. Esse diário se torna um mapa valioso, que pode ser revisitado em momentos de dúvida, servindo como uma ancoragem nas fases de incerteza. Além disso, a natureza oferece um canal poderoso para a conexão divina. A tranquilidade que se encontra ao caminhar em florestas, ouvir o som do vento ou observar um pôr do sol, permite que os escolhidos sintam uma paz profunda e uma unidade com o Criador. A simplicidade da natureza muitas vezes oferece respostas para questões espirituais que antes pareciam sem solução. O jejum também é uma prática relevante no deserto espiritual. Ao abrir mão de alimentos, distrações ou hábitos,
O escolhido disciplina corpo e mente, criando espaço para uma conexão mais profunda com Deus. Esse processo não apenas proporciona momentos de clareza espiritual, mas fortalece a capacidade de discernir a voz divina em meio ao barulho do mundo. Muitos escolhidos relatam que encontraram Deus de formas inesperadas, seja em um livro, em uma música ou até mesmo em sonhos. Essas experiências revelam que o afastamento temporário da igreja não deve ser visto como uma perda, mas como uma etapa necessária para um renascimento espiritual. Durante esse período, o escolhido se reconecta com sua missão divina e descobre que toda dificuldade e solidão possuem um propósito maior. Esse processo de afastamento ensina uma lição essencial. A verdadeira conexão com Deus não depende de rituais ou de um espaço físico, mas de um coração sincero e disposto a ouvir sua voz. Ao compreender isso, o escolhido se liberta das limitações externas e encontra a liberdade espiritual que o capacita a viver plenamente sua missão divina. Enfrentar um período de afastamento não é sinal de fraqueza espiritual, mas um chamado para algo muito maior. É como se uma voz interior, silenciosa e constante, convidasse o escolhido a buscar um propósito mais profundo, além das estruturas e rituais estabelecidos. Quando alguém emerge desse deserto espiritual, carrega consigo uma fé renovada e uma visão mais clara sobre seu papel na obra de Deus. Essa transformação, ao contrário do que muitos pensam, não afasta o escolhido de Deus, mas fortalece sua conexão direta com o Criador. Muitos retornam às igrejas com o coração transformado, prontos para contribuir de maneira autêntica. Outros, porém, percebem que sua missão vai além das paredes do templo. Eles sentem o chamado para levar a mensagem divina a lugares onde Deus é pouco conhecido ou sentido. Essa jornada de autodescoberta, muitas vezes solitária, leva os escolhidos a compartilhar suas experiências com outros, mostrando que não estão sozinhos. Essas histórias de superação e reconexão com Deus se tornam faróis para aqueles que ainda enfrentam a escuridão espiritual, criando uma rede de apoio e esperança entre os que buscam respostas. Embora essa jornada seja muitas vezes incompreendida, ela aproxima o escolhido ainda mais de Deus, levando-o a uma compreensão mais profunda da fé. Em sua caminhada, ele se torna um farol de luz em um mundo que necessita de compaixão, verdade e esperança. A missão dos escolhidos é levar a presença divina a todos os lugares, iluminando corações e trazendo esperança onde há desespero. Esse chamado exige coragem, mas também traz recompensas eternas. Ser escolhido é ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, uma ponte entre o céu e a terra. É a aceitação desse chamado que prepara o escolhido para transformar vidas, guiando outros para uma fé mais verdadeira e profunda. Você chegou até aqui porque há algo dentro de você que reconhece essa verdade. Não é coincidência, é o universo te guiando. Ao se inscrever, você afirma ao universo que está pronto para se alinhar com sua missão espiritual. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com aqueles que também estão prontos para esse despertar. Cada ação sua tem o poder de expandir a luz e transformar vidas ao redor. E por último, deixe um comentário dizendo o que mais tocou seu coração, ou compartilhe uma história pessoal. Seu relato pode ser exatamente o que alguém precisa para tomar um novo passo na sua própria jornada.